Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não está aqui para ouvir o Leandro. Leandro não é ninguém para você dar crédito. Um pregador católico, ele não deve existir. O pregador católico, ele tem que ser simplesmente alguém que transmite a sagrada tradição. A revelação de Deus na Santa Igreja Católica, ela está na sagrada tradição. E inclusive a Sagrada Escritura, ela é fruto da sagrada tradição. Por isso que Sagrada Escritura, sagrada tradição e magistério contém a verdade, a revelação de Deus. Nós que somos católicos, nós gozamos da graça de termos o depósito da fé. Que é o depósito da fé? Tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo quis ensinar para nós vivermos. Tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo quis nos dar como meios de salvação para experimentá-lo, os sacramentos, tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo quis, para que nós tivéssemos como um caminho a seguir para conhecê-lo e amá-lo e termos um caminho seguro para viver, para irmos para o céu, Ele nos deu por meio dos apóstolos. E aquilo que os apóstolos trouxeram para nós, tudo que os apóstolos nos deixaram foi dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então o modo de celebrar, o modo de viver, tudo. Os apóstolos não andaram com Jesus anotando o que ele falava. Eles anunciavam, e tudo que eles falavam por obras, a modo de celebrar, a Santa Missa, tudo que chegou a nós. E aí depois, quando os apóstolos morreram, os seus sucessores, os bispos que foram ordenados, que receberam a unção apostólica, transmitiram para nós sempre o que os apóstolos nos deixaram. E aqueles primeiros sucessores dos apóstolos deixaram para nós tudo que os apóstolos nos transmitiu, que é a chamada sagrada tradição. E aí veja, o depósito da fé, ele é inalterado na igreja. E é por isso que aquilo que nós anunciamos e cremos, sabemos que ela tem uma origem, que não muda. Católico não inventa moda. Católico reproduz o que Cristo quis. Então, teólogos que inventam da sua cabeça quem é Jesus, o que se deve, o que se não deve pensar, esses teólogos não sentem com a igreja. É por isso que quando um pregador ele vai falar em nome de Deus, ele vai prestar contas de cada palavra no seu dia do juízo particular. Por isso que é muito sério. Então veja, tudo que eu vou trazer para você hoje, eu estou trazendo da sagrada tradição, do sagrado magistério, e a forma como a sagrada tradição e o sagrado magistério nos transmite a revelação escrita. Nós não somos protestantes que têm o livro, mas não tem o autor. Se eu escrevesse um livro aqui agora e entregasse para você o livro que eu escrevi, e você lesse o livro que eu escrevi e quisesse me dizer o que eu quis dizer, e eu falasse para você, não foi isso que eu disse, mas está escrito aqui,
Aí, mas imagina, olha, mas o que você está achando que eu quis dizer não é o que você está lendo, porque o que eu quis dizer sou eu que sou o autor. Quando Lutero pegou a Escritura, primeiro, quem montou a Escritura foi a Santa Igreja Católica. Pra você ter uma noção, a Igreja gastou séculos para dizer quais livros são ou não são de origem apostólica. O Concílio de Esmirna, por exemplo, foi no século IV. A primeira recolha foi no segundo século, com Papias, que foi ordenado por um bispo, Policarpo, que foi ordenado pelo apóstolo João. Pensa. Então, quem diz quem é o Novo Testamento, o que é a palavra de Deus, não? A Santa Igreja Católica. Então, o que é para crer, o que não é para crer, é a Santa Igreja Católica. A Igreja Católica é a autora do Novo Testamento. Então, se os evangélicos falam assim, nós seguimos a Bíblia, ok. Você diz, eu sigo o autor dela. É o Espírito Santo por meio da igreja. Então, agora veja, primeira coisa. Nós vamos falar aqui hoje de mistérios muito sublimes. Muito sublimes. Para alguns, será como um semeador que jogou sementes no asfalto. Vai sair daqui e não vai ter efeito nenhum na sua vida. Para outros, vai ser uma mudança radical de vida. Verdadeiros milagres. Qual é o maior milagre que nós católicos contemplamos há 2000 anos? Pecadores se transformando em santos. O maior milagre não é um paralítico andar. Eu já vi muitos. A gente rezar e no momento de oração, paralíticos andando, cego enxergando, temos santuários que é onde Deus manifesta tantas graças assim, né? Você vai lá em Aparecida, aquele monte de testemunho. Você vai lá em Lourdes, as pessoas vão de trem às vezes com doenças incuráveis, pega e tem lá o auxílio de Nossa Senhora e saem curados. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele continua vivo, mas o maior milagre é um pecador se transformar em um santo. E o que é um santo para nós? O santo é alguém que de tal modo foi unido a Cristo e que de tal modo é unido a Cristo, que nele transborda Cristo, transborda o comportamento de Cristo, transborda o modo de falar de Cristo, transborda o modo de pensar de Cristo. O jeito de Cristo, e não o jeito que a gente pensa que Cristo é. Então agora veja, nenhum de nós viu aqui nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós teve essa honra que os judeus tiveram de ouvir pessoalmente nosso Salvador. Nenhum de nós. Porém, nós somos os bem-aventurados. Se eu falar para você, você crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus? Aí vem a pergunta, por que você crê? Primeiro, vamos entender o que é crer. Crer não é ter uma ideia. A Igreja Católica não segue uma filosofia. Não. A Igreja Católica segue uma pessoa. Então veja, você não vai dizer que eu creio só porque você é acostumado na igreja. Ah, nasci católico, aí por isso eu creio. Ok? É uma grande graça ter nascido católico. Mas você pode ter nascido católico e não crer.
Porque o crer é o quê? Deus me atraiu para Ele. E pelos acontecimentos da vida eu fui percebendo aos poucos, me sendo atraído por Ele, sendo desejado por Ele. E eu fui percebendo interiormente, sendo atraído, sendo seduzido. Você foi observando que as coisas do mundo não satisfazem a alma. Você vai observando que esta vida é um mar de lágrimas e que ela por si mesmo não faz sentido. Tudo que você almeja nesta terra tem a vacuidade. O que é a vacuidade? Põe isso no vácuo. É vazio. Você quer bens, chega a um ponto que aqueles bens, eles se tornam caducos. Eles não preenchem mais a alma. Você quer prazeres, chega um momento que aqueles prazeres se tornam caducos, porque eles não preenchem mais a alma. E qualquer realidade que você buscar nessa vida, chega a um ponto que termina, sobretudo com a morte termina tudo. Quando você observa a dimensão espiritual que só o ser humano tem, os animais não têm. A dimensão espiritual que ultrapassa a materialidade. A vida ela é um princípio espiritual, mas a vida em si ela é efêmera. Por exemplo, você distingue um ser vivo de um ser que não é vivo. Você olha para as plantas, seres vivos. Você olha para os animais, seres vivos. E a primeira coisa que você observa naquilo que é vida é a irrepetibilidade. Nada se repete na natureza. Tem uma árvore ali, se você quiser depois sair ali e provar, qualquer matinho que você for na frente, você vai ver que não tem uma folha igual. Nenhuma folha é igual. Já reparou isso? Nenhuma folha é igual. Pode ali, escolhe qualquer mato que você quiser. Nenhuma folha é igual. Nenhum bichinho é igual. Você pode pegar lá uma raça de cachorro. Mesmo que eles tendem a ter comportamentos semelhantes, vai ter algo de único. Em cada bichinho vai ter algo de único. O DNA mostra para nós que não existe repetição. Não existe. Existem estruturas básicas, mas repetição não. E aqui você já vê um reflexo de Deus. Deus não gosta de reciclar. Porque tudo o que Deus faz é único. Único, irrepetível. Por quê? Porque Deus não gosta de parcialidade, Deus ama com totalidade. É por isso que o seu corpo, 70% dele é água. Água repete? Repete. 3/4 do nosso organismo é água. O restante, sais minerais. É por isso que a gente precisa de vitamina. Só que ao invés de você comer uma barra de ferro, você come alguma coisa que contém ferro. Ao invés de você comer um pedaço de magnésio, você come alguma coisa que contém magnésio. E assim vai, nós somos uma tabela periódica, elementos químicos e água. Só que agora veja, todos nós aqui ao morrermos, sai a água e vai sair os elementos químicos. Vira pó, vira barro, puf, acabou. É isso. Só que agora veja, o que faz esse monte de água aqui ter exatamente este formato, com exatamente estas características, é a forma. E esta forma ela é espiritual. É por isso que quando ela sai, ocorre a morte. E como esta forma é única, não se repete. É uma vida só. Uma vida só. É por isso que Deus
quis cada filho de uma maneira única, para ser amado de uma forma única, infundindo nele uma alma imortal. E é essa imortalidade que foi colocada dentro de você e que independe de você. E a esse princípio espiritual, ele almeja o que é espiritual. É por isso que nada material é capaz de preencher um ser que é espiritual. Os animais não ficam se perguntando sobre o sentido da vida. Mas o ser humano, a dor é tão terrível que às vezes até se mata. Os animais não ficam procurando felicidade. E felicidade para o ser humano é algo que nada neste mundo é capaz de dizer, isto aqui traz felicidade. Felicidade para nenhum coração é algo parcial. A gente entende felicidade lá no fundo como plenitude. Só que nada neste mundo é pleno, porque tudo aqui é passageiro. Faz parte da plenitude o desejo de que dure para sempre. Você chega à juventude, você fala assim, nossa, que legal, estou com os meus 30. A hora que você olha para alguém que está com 90, você fala assim, seria tão bom para eu permanecesse com 30, né? Saúde, cabeça. Aí você chega aos 90 e fala assim, nossa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho quando eu tinha 30 anos. Então nunca tem plenitude. Nunca tem. Mas você sempre almeja. Por quê? Porque existe um rastro de Deus dentro de nós. Esse rastro de Deus diz, seu sentido não é aqui. Seu sentido é comigo. Foi criado por mim e foi criado para mim. E o ideal é que nesta vida que eu dou, seja vivida comigo. Porque aquele que não vive com Deus, vive sem rumo e vive desorientado. Por quê? Porque não vive conforme o processo que o Criador lhe deu. Então veja, existe algo terrível dentro de nós. Terrível. Chama-se pecado. Deus que é perfeito, só cria o que é perfeito. Tudo que Ele fez é muito bom. E em tudo que você olha no universo, tudo é muito bom. Mas o mal existe. E você só vê o mal aonde está no homem. Você não vê mal fora do homem. Você não vê o mal nas plantas. Tudo você vê dentro de um ciclo harmônico. Mas o mal está em nós. O mal é invenção de quem? Primeiro, o mal ele é o quê? Ele é uma negação de si mesmo. Eu sou criado para Deus, mas como Deus me deu a sua imagem e semelhança, Ele me deu liberdade para dispor-me. Os animais não são capazes de dispor-se, eles são condicionados aos ditames dos seus instintos. O ser humano é capaz de ultrapassar seus instintos, inclusive fazer coisas antinaturais. Veja, a coruja dorme durante o dia e trabalha durante a noite. O ser humano é capaz de virar coruja. Já viu? E tem gente que quer virar coruja? Quer dormir durante o dia e ficar lá à noite vagando, e depois quer ficar feliz no outro dia, fica com aquela cara de tacho, irritado, fica se empurrando. Por quê? Porque quis virar coruja. Eu vou tomar um ansiolítico. Não, você tem que dormir direito. Só às vezes, né? Às vezes. Então, para dizer o seguinte, nós podemos nos contradizer.
E nós nos contradizemos o tempo inteiro. O tempo inteiro. E nós fazemos mal para nós o tempo inteiro. Eu sei o que é certo e não faço. Eu percebo que eu posso crescer e não cresço. Eu quero amar e não consigo. E aí você vai observando. Eu exijo do outro o que eu não faço para ninguém. Eu quero que o outro me dê o melhor de si. E eu não dou nem 10% do que eu sou de melhor para o outro. Somos egoístas, orgulhosos, donos da verdade, julgadores do mundo, mas não queremos ser julgados por ninguém. Aí a morte está em nós, a angústia. E quanto mais nos contradizemos, mais criamos vícios. E os nossos pensamentos mentem para nós o tempo inteiro. Faz a gente acreditar que determinados prazeres devem ser tratados como valores eternos. E aí a gente sente dentro de si as perturbações por trairmos a nós mesmos, as angústias. O que é uma angústia se não um efeito psíquico de alguém que está mentindo para si mesmo? O que é muitas vezes a tristeza, a não ser uma reação psicológica de alguém que está tomando decisões contrárias a si mesmo? Quase todas as emoções negativas que você tem, a maior parte delas são de escolhas erradas ou de apegos à mentira. Sabia disso? Somos apaixonados pela mentira. Aí você às vezes vai perceber que todos nós somos inclinados para o prazer. E aí chamamos de felicidade termos prazeres. Se tenho determinados prazeres, estou feliz. Se não tenho, estou triste. Só que realização está muito além de prazeres. E aí você vai ver que corpo caduco eu sou. Que ser estranho eu sou. Sou capaz de dominar o mundo, mas ao mesmo tempo sou inclinado para ser dominado por tudo. Um celular pode fazer você deixar de viver, você já reparou? Horas às vezes vendo Instagram, horas vendo isso, horas vendo aquilo, e depois vai percebendo as angústias. Ser escravo das coisas fúteis que passam. E aí você vai vendo a angústia na vida. Leandro, mas o dia com Maria, onde é que você quer chegar? Primeiro você entender quem você é. Porque se você não entender quem você é, você não vai reconhecer para onde você deve ser levado. Primeira coisa. Nós somos escravos, desde o nascimento, a impulsos desordenados, a impulsos de morte. E aí veja, nós somos seres escravos do mal, porque se somos por natureza mentirosos para nós mesmos, somos incapazes de fazer bem para nós mesmos. Você nunca vai se dar a felicidade que você gostaria de ter. Pode fazer o que você quiser. Você nunca vai se dar a paz que você gostaria de ter. Não existe metodologia para levar alguém a ser pleno. Não existe. Porque plenitude não faz parte da materialidade do universo. Só Deus é. O mundo não é. Só Deus é. Eu sou aquele que sou. O resto tem origem e tem fim. Deus é. Ele não tem origem. Ele não tem fim. Ele é. E agora veja. Deus não nos criou para vivermos neste vale de lágrimas. Deus nos criou para vivermos em seu Filho Jesus Cristo. E aí veja, um dia, a palavra de Deus foi ao seu encontro
e falou: você que está na morte, vem e eu te darei rios de água viva. Jesus, nosso Senhor, disse: quem crê em mim, rios de água viva brotarão do seu interior. E aí veja, há 2000 anos nós vemos os milagres. Alguém que estava totalmente perdido na existência, um dia ouviu sobre nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que se fez homem para nos libertar da escravidão do pecado. Ele ressuscitou, venceu aquilo que ninguém vence. Por que nós não temos que ter medo de ninguém? De comunismo, nem de nada, porque aquele que nós seguimos vence a morte, e ninguém na face da terra é capaz de vencer a morte, a não ser o autor da vida. E é tão interessante que todo aquele que crê em Cristo, primeiro é atraído interiormente pelo próprio Cristo. Jesus disse: eis que as minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. De repente o seu coração é atraído por Cristo e você nem sabia como. E de repente você escuta um convite: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, fatigados, e eu vos darei descanso. E aí você descobre de repente que você precisa se abrir a nosso Senhor Jesus Cristo, abrir as portas para Ele. E aí você de repente reza e fala: Jesus, Filho de Deus Salvador, tem piedade de mim, sou um pecador. Dá-me a graça de acolhê-lo em mim. Transforma este morto em vivo. E aí você vê quantos, cada um em seus inúmeros vícios, de repente descobrindo uma liberdade, alegria, vida, paz. Aí fala: eu encontrei Jesus, Ele me trouxe vida, Ele me trouxe esperança, Ele me trouxe alegria, eu me apaixonei por Ele, e eu quero dar a minha vida por Ele. Aí veja só, nasceu a fé. Aí de repente você quer se tornar um com Cristo, você quer acolher aquele convite: mestre, onde moras? Quando os primeiros apóstolos olharam para Jesus: mestre, onde moras? Significa: eu quero morar com o Senhor. E aí você vai observando, né? Que lugar nenhum mais, depois que você começa a conhecer nosso Senhor, lugar nenhum mais te dá descanso. Você quer estar com Ele. Você pode ter um melhor marido da face da terra, mas você quer Jesus. Você quer ter a melhor esposa, você tem a melhor esposa da face da terra, mas você quer Jesus. Você pode ter o melhor tudo na face da terra, mas você quer Jesus. E aí sabe o que acontece? Se você vai se tornando generoso, cumprindo aquilo que nosso Senhor disse: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, a pessoa pega os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, palavrinha por palavrinha, mandamento por mandamento, e ela fala: é isso aqui que eu quero, é isso aqui que é a verdade, é isso aqui que tem efeito. Você come um bolo de chocolate, estava lá embaixo, gostoso, quem fez, parabéns. Mas quando você experimenta em estado de graça, ou seja, você já é batizado e agora você se confessa, quando você recebe: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que você confirma que há 2000 anos nós vivemos, é Cristo que lava a minha alma.
E aí você vê aquela sujeira saindo dentro de você e você sente paz, e você sente força, e você se sente amado, e você se sente consolado. Aí o que você vê? Você fala, isso aqui é Cristo em mim. É Cristo renovando a graça da água batismal em mim, a morada dele em mim. E aí quando você começa a criar juízo e entender que a paz consiste em permanecer na graça, e à medida que você vai avançando em querer conhecer mais Jesus e viver a sua vontade, em querer conhecer mais Jesus e viver a sua vontade, aí o que acontece? Ocorre um processo que São Paulo, apóstolo, na carta aos Romanos, chama de justificação. O que é isso? No dia do seu batismo, você se tornou inabitação trinitária. Sabe o que significa isso? Aquele buraco que o mundo não preenche, que pessoa nenhuma preenche, é preenchido pela Santíssima Trindade. Mas à medida que você vai pecando, aquilo lá é tampado. A graça não flui, ou seja, a intimidade com Deus não tem. Aí agora veja, Leandro, e o budista? É a habitação da Santíssima Trindade? Não. E o muçulmano também não. E o judeu? Também não. E o índio? Também não. Mas isso é discriminação? Não. Nosso Senhor disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quem crê em mim e for batizado será salvo. E o que é crer em mim? Crer em mim não é ter uma ideia de Cristo. Crer em mim é eu abraçar tudo que é o depósito da fé católica. Abraçar tudo, viver tudo, degustar todos os meios de salvação que Deus nos deu. A plenitude de todos os meios de salvação está na Igreja Católica. Aí agora veja, se você entende, espera aí, eu quero seguir Jesus do jeito que Ele quer que eu siga. Como é que é o jeito que Jesus quer que você o siga? Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Logo o caminho é para... Qual que é o caminho? O caminho são as pegadas de Jesus. Está ali Jesus carregando a sua cruz e eu sigo os seus passos. Para quê? Para morrer com Ele. Por Ele morreu por mim. Por que Jesus morreu por mim? Desculpa, Leandro. Gente, desculpa, até permitir atrapalhar. Um HB20 parado aqui em prata, está numa garagem, se puder tirar para nós, por favor. O proprietário da casa está até bem com urgências antes de local, desculpa, viu? Tranquilo. HB20 prata. HB20 prata. Parado aqui do lado. Por que Jesus morreu por mim? Para se unir a mim plenamente. Ali toda a morte, antes que você nascesse, toda a morte Ele tomou para si. E ali toda a morte, todo o pecado, desde o primeiro instante da sua concepção até o último dia da sua vida, Ele tomou para si, para dizer para você, eu acolho tudo em você, agora você tem que me acolher também. Tem que me acolher também, porque o amor exige reciprocidade. O amor exige reciprocidade. Quem morre com Cristo viverá com Cristo. Quem não morre por Cristo não viverá com Cristo. E agora veja. Qual foi o dia mais importante então da existência da face da terra? Foi o dia da cruz. Ali está a plenitude de tudo que é Deus, de todo o amor dele por nós. A questão da salvação ela é tão séria que Jesus quis morrer por nós. Não foi um acidente histórico, porque se você pegar o Antigo Testamento, que contém 2000 anos de história, Abraão foi 1800 anos antes de Cristo.
desde a primeira página da Bíblia até os escritos sapienciais do livro da sabedoria, que foi escrito 50 anos antes de Cristo. Em todas as escrituras você vê que Deus Pai enviaria o seu Filho, o Cristo, que morreria numa cruz, que seria desprezado, mas que ressuscitaria dentre os mortos. E que em seu nome a verdade seria anunciada em todos os cantos da terra, e todo aquele que crê e nele seguir teria a vida eterna e terá a vida eterna. Então veja, as profecias todas se cumprem em nosso Senhor e continuam se cumprindo. Quando você vê um salmo igual hoje, né, seu som ressoa e se espalha em toda a terra. O som de quem? Da voz de Cristo, que chegou a você, chegou até mim. Aí agora veja, no caminho do Calvário, escândalo para todos, escândalo para todos. A maior parte de todos aqueles que ouviram nosso Senhor Jesus Cristo deixaram o caminho. Deixaram o caminho. Dos 12 apóstolos só ficou João. E aos pés da cruz ficou os 2 discípulos. A Virgem Santíssima e o apóstolo João. Aí agora veja, a Virgem Santíssima, ali, bem nos pés, ela estava acompanhada das suas amigas, Maria Madalena, Maria mulher de Cleofas, e algumas outras mulheres, e alguns outros discípulos, que estavam olhando à distância, mas a Virgem Maria, nossa mãe, estava aos pés da cruz. E ali veja, por que ela não foi embora? Porque foi Deus que quis ela lá. Foi Deus quem quis ela lá. Porque João não foi embora? Porque foi Deus quem quis que ali ele estivesse. Para quê? Para que a plenitude das Escrituras se cumprisse. Assim como Cristo Jesus foi anunciado como Salvador, a Virgem Maria, desde a criação do mundo, foi anunciada como a corredentora. Quando você vai para o livro do Gênesis, no capítulo 3, veja, capítulo 3, versículo 1. O Espírito Santo, no autor sagrado, fez-nos enxergar esta cena. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: quem é esta mulher? Eva, a primeira mulher. Eva. Eva tinha pecado, sim ou não? Não, ela foi feita imaculada. Adão foi feito imaculado. O que significa isso? Que eles tinham plenitude de comunhão com Deus e plenitude de comunhão consigo. Não tinha essas desarmonias que nós temos entre pensamento, sentimento, afeto, corpo. Você quer trabalhar e o corpo fica na cama. Não tinha. Só que agora veja. Satanás chega nela e fala:
É verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? Eva diz, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Continua, de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Veja, a serpente aqui é Satanás. Um anjo que não quis servir a Deus, quis servir a si mesmo, quis ser Deus de si mesmo. Por isso foi expulso do paraíso e foi precipitado para o inferno. Foi precipitado também para a terra. E aqui, aquilo que ele fez no céu, atraindo para si 1/3 dos anjos, ele fez fazer na terra. Deus deu um limite para o que era possível fazer e não fazer. Por que Deus deu um limite? Para que você entenda que sem limite você é desorientado. Filho que não tem limite, não precisa nem falar como é que vai ser depois em casa, quando crescer. Pessoa mimada sabe muito bem as desordens que ela vive na vida. Pessoas que não têm regra, que não têm disciplina, que vivem conforme os seus prazeres, sabem muito bem os vazios e as angústias que tem. O ser humano necessita de regra, necessita de limite. Por quê? Porque nós somos, por essência, limitados. Acreditar que eu sou ilimitado, que eu tudo posso e etc., só traz angústia. Tudo você pode, tudo você pode, tudo você pode. Depois você fica, precisa até de psicólogo depois, cria um pensamento estranho. Eu tudo posso e nada consigo, eu tudo posso e nada consigo. Que coisa estranha. Por isso que essas teorias têm pouco efeito prático na vida das pessoas. Veja, é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? É próprio de Satanás oferecer a mentira, porque ele é o pai da mentira. E ele é o pai de oferecer a maior ilusão que existe, eu ser o meu Deus. Eu ser o todo-poderoso da minha vida. A pessoa não consegue nem fazer o cabelo branco dela ficar naturalmente preto ou azul ou amarelo. A pessoa não consegue nem fazer a unha dela crescer. Fala para a sua unha, para de crescer. Falar para a sua unha crescer, né? Ela cresce naturalmente. Fala para a sua unha não crescer. Agora então vejam uma coisa. Eva comeu um fruto, e esse fruto trouxe a morte para todos nós. A rebeldia de não querer ter Deus, a rebeldia de querer ser dono de si mesmo. Aí agora veja, perderam a natureza humana com isso, se rompe com Deus, foi manchada, maculada. Aí agora veja, Deus aparece para Eva e para Adão. E, inclusive, na cena estava a serpente. Eva, Adão e a serpente. E no versículo 14, Deus diz à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. O que significa isso? Toda essa soberba de Satanás foi levada ao pó. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Agora veja, Deus ainda fala para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher. Qual mulher? Qual mulher? E a descendência dela. No hebraico,
e o descendente dela. Veja, virá então uma mulher que não é maldita, virá então uma mulher que é bendita. Virá então um fruto que não é maldito, virá sim um fruto de uma mulher que é bendita. Virá então uma nova Eva, imaculada também, porque convém a Deus, na sua onipotência, aniquilar o pecado para que Ele mesmo seja glorificado. A nova Eva, a mãe daquele prometido que vai esmagar a cabeça da serpente. Vários séculos se passaram. Em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, 600 anos antes de Cristo, Isaías, conduzido pelo Espírito Santo, disse, o Espírito Santo disse: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado Emanuel, Deus conosco. Ou seja, uma virgem conceberá Deus no nosso meio. Aí veja, em Lucas, a cena, o anjo Gabriel, um dos 3 que contemplam face a face com Deus, um dos maiores anjos do céu, é enviado. E do anjo só sai aquilo que sai de Deus. E o que sai de Deus é verdadeiro. Ave, o único ser humano saudado pelo próprio céu. Ave, cheia de graça. O que significa isso? Cheia, a graça é o quê? É a ação de Deus em nós para amá-lo e servi-lo. Cheia de graça significa que tudo que Deus podia fazer para que um ser humano pudesse ter todas as plenitudes de amor, e o maior amor que um ser humano possa ter, a ponto de ser o reflexo do amor da própria Santíssima Trindade, foi dado à Virgem Maria. Por quê? Porque o Filho de Deus é amado em plenitude pelo Pai e pelo Espírito Santo, e não poderia ser diferente na face da terra, ao assumir a plenitude do ser humano, 100% Deus, 100% homem. Logo, Deus imprime na Virgem Maria o que o céu inteiro não é capaz de conter, nem se juntando todo o amor de todos os anjos, de todos os santos, nenhum anjo é capaz de amar como a Virgem Maria amou Jesus Cristo. Por quê? Porque ela é aquele seio, o seio do Pai tem seu reflexo na terra, o ventre santíssimo da Virgem Maria. Toda a plenitude do amor do Espírito Santo pelo Verbo de Deus tinha que ter a sua expressão máxima aqui na terra. É por isso que a graça é o próprio Espírito Santo. A plenitude da graça, cheia da graça, significa não tem como existir na terra maior e nem no céu maior plenitude de ação do Espírito Santo do que a própria Virgem Maria. Por isso que em vista do nascimento de Cristo, ela foi preservada. Para quê? Para que nós encontrássemos na terra o modelo de discípulo no mais alto grau daquele que acompanhou Cristo no Calvário. É por isso que Simeão, quando Jesus foi apresentado no templo, ali no templo, pensa que interessante, em Israel, na história de Israel, só existia um templo, Templo de Jerusalém, tem restos dele até hoje. No templo havia o Santo dos Santos, aonde o sumo sacerdote podia entrar apenas uma vez. Puríssimo, puríssimo.
E para ser puríssimo tinha que ser imolado um monte de vaca, boi, bezerro, como busca para que Deus pudesse nos purificar da nossa indignidade de estar diante da presença dele. E dentro do Santo dos Santos tinha que ser alguém mais puríssimo ainda, o sumo sacerdote, para poder entrar ali uma vez por ano, porque ali existia um objeto muito importante, a Arca da Aliança, que portava dentro de si o objeto mais importante da face da terra, os mandamentos que Deus esculpiu no monte do Sinai. Os 10 mandamentos estavam ali, a palavra de Deus. Aí agora veja, no templo, nós vemos o maior dos templos, não a palavra de pedra, mas a palavra de Deus que se fez carne, o verbo de Deus que se fez carne. Não um templo de pedra, mas um templo vivo. A Arca da Aliança é a Virgem Maria, o Santo dos Santos é a Virgem Maria. Por quê? A arca é um objeto de madeira que traz a palavra de pedra. A Virgem Maria, em o seu seio virginal, traz o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ela é o templo de Deus. E em Hebreus está escrito que os dons de Deus são para sempre. Se Deus fez ela imaculada, jamais deixaria ela de ser imaculada. E como Ele se fez homem ao 100%, não existe amor maior de um filho, de um homem, do que o amor pela sua própria mãe. Isso é algo natural. Convinha então que o amor de Cristo preferencial fosse pela sua própria mãe, porque Deus não se contradiz. Aí veja, nela então encontramos a plenitude do segmento. E ali, no templo, o Espírito Santo chama um profeta chamado Simeão e diz para a Virgem Maria: eis que ele, o Messias, será pedra para a construção e para a destruição. E eis que de ti, que em ti, uma espada de dor transpassará a tua alma. O que significa isso? Que o coração de Maria, ali com Cristo nos seus braços, seria transpassado em um dia. Lá em João capítulo 19, no ápice do Calvário, qual que é o momento, o ápice da vida de alguém? É o último instante da sua vida. Último instante. É onde os filhos ficam doidos para saber quem vai ser o herdeiro. Já às vezes começa até a querer repartir, né? Nem morreu ainda, já está querendo repartir. Porque a gente quer uma herança. Jesus nos deu a herança. No alto da cruz, João, um discípulo, apóstolo, e o apóstolo é o pai da igreja. Todos os apóstolos são colunas da igreja, e nós somos filhos dos apóstolos. Tem aqueles que não querem, que querem se achar apóstolos, né? Você encontra na televisão gente falando assim, ó, Jesus falou para me confirmar a igreja igual falou para Pedro. Aí você fala assim, qual que é a cor dos olhos dele? Eu não sei, foi dentro. Quer se igualar aos apóstolos, né? Lê lá o Novo Testamento, vem e segue-me. Aí você fala, aqui é igual eu, vem e segue. Não, você não é apóstolo, não, menos, gente, baixa. Apóstolo só foi 12. Tinha uma multidão, Jesus falou, ok, eu tenho a minha multidão aqui, mas vocês 12 vão me seguir, para ficar comigo. Então João foi à igreja. A igreja é apostólica, vem dos apóstolos. O apóstolo representa a igreja. E é por isso que Jesus olha para o apóstolo. Ele dá a herança principal, humana e espiritual. Filho, eis tua mãe. Mulher, eis teu filho.
Jesus morre. Depois que você morre, você tem dor, sim ou não? Não. Em Zacarias está escrito: olharão para aquele que transpassaram. O soldado traspassou o coração de Jesus. Mas quem sofreu essa dor foi a sua mãe. Então a dor do coração traspassado de Cristo foi o coração traspassado da Virgem Maria, para dizer o seguinte: Deus quis torná-la participante da nossa salvação. Ele é o Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Mas Ele quis nos dar alguém que de tal modo foi unida à paixão redentora dele, para dizer para nós: se entre eu e o Pai, ninguém vai ao Pai se não for por mim, quem quiser chegar para mim, eis aqui meu coração. Quem acolhe a Virgem Maria, acolhe o coração traspassado de Cristo. Porque o coração traspassado de Cristo e o coração traspassado da Virgem Maria é um só. Maria não tem mérito, porque ela é a cheia de graça. É obra 100% de Deus. Em Maria, então, vemos toda a misericórdia de Deus, toda a nossa esperança. É Jesus mostrando para mim e para você: nela você também pode alcançar a plenitude que eu quero te dar na cruz. E olha que João fez, João a levou para casa. O batizado é a casa de Deus, não é um símbolo o batismo, ele se torna a casa de Deus, morada do Espírito Santo. Nesta morada também precisa ser morada da Virgem Maria. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Por isso que ser católico é ser alguém que quer amar plenamente Jesus Cristo, com todos os meios que Ele deixou, a igreja, seus sacramentos, a verdade, o magistério, e um meio por excelência, a sua mãe. A mesma escola que Jesus foi formado, Ele quer que você seja formado. O mesmo ventre onde Ele foi gerado, Ele quer que você seja gerado. A mesma companhia na hora da morte, Ele quer que você tenha. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.